Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020. É dia de São João, dia nacional da araucária e dia internacional do leite. Vivemos o inverno brasileiro. Em São José dos Campos, 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O estado de São Paulo registrou 434 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 13.068 mortos. Esse é o maior número de mortes registradas no estado desde o início da pandemia. Já o número de casos confirmados teve um aumento de 7.502 infectados pela Covid-19, total de 229.475. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Guardas municipais de São José dos Campos vão utilizar microcâmeras nos uniformes. São José dos Campos lança edital para a concessão do transporte público. Vacina britânica contra a Covid-19 começa a ser testada no Brasil. Caçapava confirma 2 novas mortes por coronavírus. Justiça suspende restrições na travessia de balsa de São Sebastião e Ilhabela. Justiça Federal obriga Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos do Distrito Federal. Nuvem de gafanhotos avança pela Argentina e está perto da fronteira com o Brasil. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre a decisão de um juiz de primeira instância que está obrigando o presidente a usar máscara cirúrgica. Falar também do instinto feminino. Cada vez mais mulheres, neste ano foram 38% a mais, estão investindo na Bolsa de Valores. Vou falar sobre a ameaça de gafanhotos no Rio Grande do Sul e sobre os gafanhotos que meteram a mão no dinheiro do povo durante esses últimos anos. E a busca de um novo ministro da Educação, que pode ser o secretário de Educação do Paraná. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansj.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7:03. Repita. 7 horas 3 minutos. Os guardas civis municipais de São José dos Campos vão utilizar microcâmeras acopladas em seus uniformes com o objetivo de aumentar a segurança dos munícipes e dos agentes durante as operações da corporação. A adoção do equipamento também vai aumentar a qualidade das provas administrativas e judiciais produzidas nos locais das ocorrências. As câmeras já foram adquiridas por meio de um serviço de solução de comunicação que inclui ainda radiotransmissores digitais. A previsão é de que comecem a ser utilizadas no início de julho. No primeiro momento, os equipamentos serão usados por 16 guardas de ações especiais e táticos, tanto de viaturas quanto de motos, que farão curso hoje. Os guardas têm acesso aos conteúdos gravados, mas não conseguem editá-los ou apagá-los. As imagens captadas serão enviadas em tempo real para a Inspetoria de Inteligência da Guarda. A Prefeitura de São José dos Campos deu início a mais uma etapa para a construção do novo modelo de transporte público do município, com a publicação do edital de licitação para a concorrência pública internacional do serviço. O prazo para a participação no edital foi aberto na segunda-feira e agora as empresas interessadas na operação têm até o dia 17 de agosto para apresentarem as propostas. A construção do novo modelo de transporte público foi iniciada em janeiro de 2019, quando a Prefeitura e a FGV, Fundação Getúlio
Getúlio Vargas firmaram um contrato para a realização de estudos, análise, acompanhamento e reformulação do atual sistema. A partir daí, a Prefeitura realizou uma série de audiências públicas, oficinas e reuniões para que a população participasse da criação e construção da concessão. Diferente do contrato atual, vencido pela empresa que apresentou a maior outorga ao município, a futura concessão terá como vencedora a empresa ou consórcio que apresentar a menor tarifa técnica, já definida no edital, com valor menor que o atual. O futuro modelo de concessão separa a operação, tecnologia e o financeiro do serviço. O objetivo com essa divisão é ter empresas especializadas em cada uma das áreas e elevar a qualidade e modernização do serviço. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, também o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, nesta manhã seguem com trânsito em boas condições, com tempo nublado, mas não chega a prejudicar a visibilidade do motorista. Já a rodovia Ailton Senna, neste momento, tem lentidão na altura de Guarulhos, no sentido capital. Essa lentidão começa ali no quilômetro 17, vai até o quilômetro 14 neste momento, por conta do excesso de veículos. O Rodoanel Mário Covas também tem tráfego lento, trecho sul, pista interna aí no sentido Regis Bittencourt. A pista externa, no sentido litoral sul, tem boa visibilidade e segue com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, a sul de Minas, ambas seguem com trânsito fluindo bem e uma situação bastante semelhante. Tempo nublado, alguns pontos ainda com neblina neste momento. No caso da Floriano Rodrigues Pinheiro, a gente já tem vários trechos ali onde o sol vai aparecendo. Acredito que daqui a pouco visibilidade 100% aí na Floriano. Por enquanto ainda tem pontos de neblina. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem trânsito livre também. Tempo nublado, no trecho de Planalto tem neblina, trecho de Serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação das pistas. 7h07. Repita. 7:07. E Kiko Savaia, do Desenvolve Vale, nosso parceiro aqui na Jovem Pan, conversou com o ex-governador Geraldo Alckmin. Olá, muito bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Hoje nós vamos conversar com o ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que também foi candidato a presidente da República, saber um pouquinho aí deste momento de uma pessoa bastante experiente, que foi o governador Geraldo Alckmin. Governador, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui participando do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Muito bom dia, Kiko Savaia, muito bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. O senhor que é médico, né? Como é que o senhor está vendo os encaminhamentos feitos pelo governo federal, governo estadual, com relação ao Covid-19? Olha, nós temos dois grandes gargalos. Um gargalo é leito de UTI e respirador, o outro gargalo é testagem. O governo federal, uma bateção de cabeça impressionante, acabou demitindo quem sabia, não trouxe grandes especialistas para poder orientar a sua política pública e, de outro lado, ao invés de unir o país, partiu para um negacionismo de uma pandemia que atinge aí o mundo inteiro. Os estados agiram com mais cautela, com mais prudência. Eu teria feito mais testagem, porque com mais testagem, mais testes para a população, saber se tem ou não o coronavírus, poderia talvez abrir antes e com mais segurança. Governador, nesse momento, né, que o senhor não está ocupando nenhuma função pública, nós queríamos aqui atualizar os nossos ouvintes. O que o senhor tem se dedicado aí profissionalmente nesta fase? Eu voltei para a medicina e voltei também para o magistério. Aliás, duas paixões que eu sempre gostei, a medicina e dar aula. Estou fazendo um curso na Faculdade de Medicina da USP e atendo no ambulatório do Hospital das Clínicas. Dou aula na Uninove e dou aula também na Unimes. E com relação às eleições deste ano, o senhor sai candidato? Como é que está a sua decisão política para este ano? Olha, não pretendo participar das eleições municipais, até porque vou fazer esse ano doutorado. Estou desenvolvendo uma pesquisa, uma tese sobre dor lombar. Mas quero destacar a importância da eleição municipal. É o governo mais perto da população, mais próximo do povo, mais transparente, muito importante a eleição municipal. Não serei candidato,
mas onde puder ajudar companheiros, bons candidatos, o farei com satisfação. Kiko Savaia, quero agradecer a você o convite para participar aqui do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan e desejar a todos os ouvintes, aqueles que nos honraram com sua audiência, meus conterrâneos do Vale do Paraíba, um abraço muito afetuoso, muito bom dia. 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000 e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E essa quarta-feira será de sol e poucas nuvens em toda a região. Os dias serão típicos para essa época do ano, outono, com tardes relativamente mais quentes e umidade relativa do ar abaixo do ideal, aliás, inverno. A noite e a madrugada estarão mais frias. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 26 graus. Neste momento temos 17 graus. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. E recebemos hoje aqui no Jornal da Manhã o prefeito Isaías Santana, prefeito de Jacareí. Muito bom dia, obrigado pela presença, prefeito. Bom dia, Giovana, bom dia, Sena, bom dia, Clemente. É sempre um prazer poder estar aqui. Prefeito, vamos começar falando do Senado, que aprovou ontem a PEC que adia as eleições municipais para 15 de novembro e o segundo turno para 29 de novembro. É claro, a PEC agora segue para a Câmara, né, que ainda precisa aprovar. Mas queria saber a sua opinião sobre isso, prefeito. O senhor acha que esse adiamento das eleições, né, empurrar um pouquinho mais para frente, vai ajudar? Olha, eu acho que não há consenso na Câmara suficiente para aprovar uma PEC. As coisas caminharam de forma fácil no Senado, mas na Câmara o problema é diferente. O trâmite é diferente e as lideranças políticas da Câmara Municipal não vi nenhuma manifestação clara e evidente de estar convencida da necessidade. Na verdade, o ideal era não ter eleição esse ano por vários fatores. O primeiro fator é a falta de consenso científico do risco da fragilidade do não isolamento. Todo mundo fala o tempo todo que o isolamento social é o melhor remédio. Qualquer aglomeração deve ser evitada. Esse é o primeiro ponto básico. O segundo é, nós vamos recuperar a economia, vamos ainda investir muito em saúde, vamos ainda cuidar dos efeitos sociais das pessoas, e isso o ano inteiro. Separar os recursos, sejam públicos ou privados, de grande monta para fazer uma eleição, e não tem como fazê-la sem dinheiro, também não acho que seja uma decisão prudente. Por mim, acho que o mais prudente era adiar mesmo. Seria prorrogar os mandatos, no caso? A solução constitucional que está aí é exatamente essa. E muda as regras, unifica já de vez, faz eleições gerais, proíbe a reeleição, altera, define 5 anos de mandato coincidente, sem reeleição. E tem uma vantagem a longo prazo, você vai permitir governos. Hoje a gente governa 2 anos. Disputa eleição, tem um mandato de 4, mas de fato são 2 anos de governo. Que é pouco tempo para o senhor. Muito pouco para assuntos estruturantes, muito pouco para fazer projeto, licenciar, licitar e começar a entregar. Você consegue asfaltar a rua, você consegue reformar uma escolinha aqui e acolá. Mas grandes projetos estruturais, você precisa de 3 governos nesse sistema atual. As obras importantes, vamos pegar São José dos Campos, que é um exemplo, que o Felício está entregando, quando surgiram os projetos? Cury. Atravessamos o governo Carlinho com problemas burocráticos de licitação, de licença, financiamento, né? Ele não conseguiu, e o Felício está conseguindo. O mérito do Felício, sim, mas tinha que ter coisas antes. Então essa ideia de que faz eleição a cada 4 anos, 2 anos estadual, 2 anos 2 anos federal e estadual,
Quando o governo novo federal chega, e estadual, vão colocar a casa em ordem, vão discutir os projetos. Aí é um ano que todo mundo perde. Quando os governos municipais chegam, também vão fazer a mesma coisa. Então, a cada 2 anos, a gente tem revisão de coisas. Quer dizer, se troca o partido, aquele projeto não vai para frente também, muitas vezes, né? Giovana, às vezes se troca o ministro. Tem um projeto em Jacareí que eu já fui 6 vezes a Brasília. Qual seria, prefeito, o projeto? O financiamento da duplicação da nossa estação de tratamento. Jacareí tem uma estação de tratamento que já está saturada, não comporta mais. Qualquer empreendimento novo em Jacareí tem que fazer uma estação própria de tratamento, o que onera demais. E eu não posso ampliar a rede da região oeste porque não tem capacidade de tratamento. Esse projeto está no PAC 2 da presidente Dilma. Nós fizemos o projeto, licenciamos, tem contrato, falta só assinar o contrato porque tem que ter a garantia dos recursos. A cada 6 meses muda o ministro, muda o secretário executivo, você tem que ir lá conversar de novo, tentar colocar essa obra na agenda do governo. Mostrar a importância da obra para a cidade e tentar convencer de que precisa ser assinado, é isso? Ser visto, a cada mudança. Difícil, né, prefeito? Queria falar um pouquinho, mas em contrapartida tem a obra da Terceira Ponte, a ligação da Davilino, né, com o Parque Meia Lua, com recursos do CAF, que agora conseguiu e as obras começaram. É isso, prefeito? Isso. Depois de muitas discussões na ação civil pública que discute a revisão do plano diretor, essas 3 obras viárias ficaram de fora, foram homologadas como obras que a Defensoria e o Ministério Público não tinham objeção, embora a Terceira Ponte tenha um inquérito paralelo, mas nesse inquérito não teve avanço ainda de nenhuma medida judicial. E com isso, nós pudemos fazer as licenças, licitar, e hoje as 3 estão em execução. Já fizemos recapeamento do trecho da Castelo Branco, agora a Castelo Branco está começando a fazer a alça de acesso à ponte, porque está dentro da obra da Castelo Branco. A ponte está fazendo a terraplenagem do trecho de via, que dá mais ou menos 1 quilômetro de via. A Davilino nós já fizemos recapeamento de um trecho da ligação ali na frente do Parque Meia Lua. Agora estamos fazendo terraplenagem de um outro lado, que vai ter drenagem, vai ter elevação da altura. E são obras aí que em média durarão de 1 ano e meio a 2 anos. Ao final de 2021, as 3 estarão ou concluídas ou já na fase final. Prefeito, nós temos uma pergunta do Clemente, que não está aqui, mas participa com a gente, sobre câmeras do COI, mas logo depois do intervalo. A hora? 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-394. Vamos agora aos indicadores econômicos, os índices econômicos aqui no Jornal da Manhã. Euro fechou cotado a R$ 5,83 com queda de 1,5%. Dólar comercial emendou ontem a 3ª queda seguida, fechou com desvalorização de 2,26%, cotado a R$ 5,15 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 0,67%. Nos Estados Unidos, os 3 principais índices de Wall Street encerraram em alta ontem, à medida que a melhoria dos dados econômicos e a perspectiva de mais estímulos impulsionaram as esperanças de uma rápida recuperação por lá. Um salto das ações tecnológicas levou o Nasdaq a outra máxima recorde. O índice registrou seu 5º recorde de fechamento neste mês. Ontem valorizou 0,74%. O Dow Jones subiu 0,5%. 7h23. Repita. 7h23. Nós estamos hoje com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, Clemente então mandou sua pergunta aí com relação a câmeras do COI. Vamos ouvir. Bom dia, Clemente. Bom dia, Giovana. Bom dia, Sena, Eloy. Bom dia, prefeito Isaías. Prefeito, amanhã entram em operação em Jacareí as câmeras do COI. Serão 243 câmeras que irão cobrir boa parte da cidade. Quais serão as principais atividades dessas câmeras, prefeito? Somente segurança ou também se virá para a mobilidade urbana, como, por exemplo, aplicar multas na cidade? Bom dia. Não, Clemente, pode ficar tranquilo, você andando a 40 por hora, respeitando a sinalização, sinal vermelho, sinal amarelo, faixa de pedestre, você não será multado, tá?
Agora, as pessoas que insistem em achar que os veículos é uma arma, inclusive para cometer crime, ainda que culposo, porque a criminalidade no trânsito é um dos fatores muito graves, tanto de saúde pública como de segurança, é evidente que essas câmaras serão um instrumento a mais para que o Departamento de Trânsito possa fazer o seu papel de garantir segurança e tranquilidade e respeito à vida. Mas a principal função é exatamente a prevenção de crimes e a investigação criminal, a construção de provas documentais para que a polícia possa ter mais eficiência na sua função. É um mecanismo importante de segurança e de organização do uso do espaço público. Onde essas câmeras ficarão, prefeito, a princípio? Nós estamos fazendo 2 corredores ou espécie de muralhas. Uma muralha mais ampla, nos 7 acessos da cidade, uma muralha mais próxima da área central, e dentro da área do comércio nós recebemos 120 e poucas câmeras da associação e integramos ao sistema. O sistema já começa a funcionar maior do que o planejado pela administração, em razão da incorporação dessas câmaras em convênio com a Associação Comercial e Industrial de Jacareí, de público a quem mais uma vez eu agradeço ao pessoal que se dispôs a colaborar com o poder público, fornecendo câmeras de qualidade. A gente havia uma desconfiança de que elas não teriam capacidade técnica, mas muito pelo contrário. São câmeras de boa qualidade, segundo a nossa equipe técnica. São os guardas que vão ficar verificando essas imagens? Como que vai acontecer? Onde fica essa central do COI? A central fica ao lado do Corpo de Bombeiros, na sede da Guarda. Nós teremos lá policiais militares, acesso à Polícia Civil quando precisar de investigação. Teremos o pessoal da Guarda, o pessoal do Departamento de Trânsito e também bombeiro quando precisar de alguma intervenção, bombeiro e defesa civil. Quer dizer, é um centro mesmo de integração de todas as forças de polícia, seja judiciária, militar ou administrativa. Quer dizer, trazendo mais segurança para a cidade. Uma ferramenta indispensável para o planejamento e a prevenção. Prefeito, e consta na pauta da Câmara hoje de Jacareí a segunda e última votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Qual a expectativa, prefeito? Já houve o entendimento, os vereadores não apresentaram emenda, deve ser votado por unanimidade e com isto nós estamos apresentando um orçamento bem realista para que no novo mandato quem o povo escolher como prefeito saiba de antemão que é aquilo, não terá como ter muitas ilusões, muitos sonhos. Nós teremos um ano com a queda da arrecadação, comparando com esse ano já estamos sentindo essa queda, e 2021 será um ano de conserto, será um ano de recuperação da saúde. Nós tivemos que mexer muito para poder atender a pandemia, então vai ser normal que em 2021 nós tenhamos diversos mutirões para recuperar essas pessoas que tiveram que esperar as chamadas eletivas, e nós temos que reestruturar alguns serviços da saúde. Então será um ano mais uma vez dedicado à saúde, e os investimentos são aqueles que já estão em andamento, até porque novos investimentos dependerão de projetos, dependerão de licitações. Então, para 2022, o novo governo poderá, então, planejar novos investimentos. 2021 é ano de cuidar da saúde e também de manter os serviços essenciais funcionando com eficiência. Queda de arrecadação devido a essa pandemia em Jacareí já está em quanto? Qual a porcentagem, prefeito? Olha, as cidades que têm uma atividade industrial forte, a queda foi menor. Então, nós estamos acompanhando ali oscilando entre 12% e 15%. As cidades que não têm uma atividade industrial forte, a queda foi drástica e já há dados que apontam em torno de 30% em média no estado de São Paulo. E também coincide com queda dos tributos estaduais, que dependem essencialmente da atividade econômica. Ou seja, o grande responsável pela recuperação e pelo socorro é mesmo o governo federal, porque fica com mais de 60% dos tributos arrecadados no país. Prefeito, a gente falou sobre a pandemia, né, queda de arrecadação. O Clemente tem uma segunda pergunta aí com relação à Covid-19. Vamos ouvir. Na segunda-feira passada, os casos de coronavírus em Jacareí eram de 24 óbitos e 362 casos confirmados, onde, por exemplo, uma semana e um dia depois, praticamente 28 óbitos e 475 casos confirmados. Qual a sua avaliação do caso do coronavírus em Jacareí? O sistema de saúde, prefeito, está tranquilo com esses números?
Sim, nos preparamos adequadamente. Em momento nenhum o sistema de saúde ficou saturado. Nós temos vagas de UTI, recebemos 10 respiradores que estão sendo implantados na Santa Casa e, portanto, dobramos o número de vagas de UTI. Em nenhum momento foi insuficiente e também está tendo um número muito baixo de pessoas que precisam de internação. Dos 40 leitos que nós criamos, até agora só foi preciso implementar 10 e nunca precisamos usar os 10. Então, já chegou um momento em que o vírus perdeu o fôlego. Nós vínhamos numa crescente de 40% de aumento dentro da semana. Nas últimas 3 semanas, o aumento já foi abaixo de 25%. Isso significa que ele está crescendo em números absolutos, mas numa força menor. Então, em breve, tenho certeza, não é certeza, mas uma previsão bem otimista de que já na primeira semana, passando para a segunda semana de julho, nós estaremos começando a fase de declínio de números absolutos. E com isso, já começando a reorganizar o serviço de saúde para que em agosto as coisas estejam mais dentro de uma normalidade. A flexibilização maior, por exemplo, do comércio, de outros estabelecimentos em Jacareí, o senhor acha que quando deve voltar, prefeito? Eu acho que o Vale vai seguir a capital, porque nós estamos desde o início no mesmo regime, a proximidade é muito grande e os dados nossos em termos de estrutura hospitalar e de contágio estão muito próximos da capital. Como a capital é um caso muito mais complexo, no momento em que a capital avançar de fase, acredito que o Vale avance também. Então, não estou acompanhando detalhadamente o avanço na capital, então é difícil a gente fazer essa estimativa. Mas eu tenho absoluta convicção de que não haverá retrocesso em razão exatamente da lição de casa que os prefeitos fizeram, dos investimentos, reorganização do serviço de saúde e também, justiça seja feita, de um comportamento da população. A adesão voluntária perto de 50% de isolamento é algo extraordinário, considerando as discussões políticas, as divergências, a ausência de unidade nacional. Acho que nós conseguimos uma taxa de adesão voluntária das pessoas extraordinária, na minha opinião. A grande expectativa, principalmente dos pais, é com relação da volta às aulas presenciais. Há quem seja a favor, há quem seja contra, volta só depois que houver vacina, ou que volte com cuidados. O senhor tem alguma ideia, prefeito, de se ainda neste segundo semestre as aulas voltam a ser presenciais? Há um grupo específico estudando essa matéria, nós estamos acompanhando toda essa discussão. O mais importante é que, se voltar, que garanta a segurança para as crianças. Internamente, há uma expectativa de que agosto o cenário poderá propiciar esse retorno com muitos cuidados, com redução de números e com medidas de proteção para as nossas crianças. Mas vamos esperar como é que essas definições avançam no âmbito do Comitê Central do Governo do Estado, que é quem tem recebido, tanto do Supremo como do Tribunal de Justiça, a prerrogativa para definir essas regras a respeito de quarentena e isolamento. O portal da Transparência sobre Gastos Públicos contra a Covid-19 em Jacareí recebeu até uma boa avaliação do Observatório Social do Brasil, prefeito. Ficou contente com isso? Ainda dá para melhorar um pouquinho, né? A qualidade, sobretudo a qualidade da informação, quer dizer, torná-la mais acessível e mais compreensível pelo cidadão, para o cidadão, porque ela contém muitas informações técnicas. Estamos trabalhando nisso, mas a melhor nota, 15 pontos acima da média na região, poucas as cidades foram avaliadas, está entre as 3 melhores do Brasil, incluindo aí as capitais que foram avaliadas. É sempre possível melhorar, porque governos republicanos não precisam esconder nada e todas as decisões têm explicações, têm justificativas. Prefeito, temos participação do ouvinte também, o Daniel Mariano, que é do Bandeira Branca 1. Ele diz que está com um sério problema na região, trata-se da fumaça causada pela turfa. Todos os dias cheiro forte de fumaça no bairro do Emília e também do Flórida, onde tem a maior parte dessa fumaça da turfa nos fundos do Senai. Ele diz que tem vários moradores reclamando e ficando com falta de ar e tem afetado vários bairros da região oeste, prefeito.
é um problema estrutural ali, comportamental de alguns desavisados que tentam atear fogo, tentam cortar mato. É uma área muito grande de um proprietário que não é da cidade, que quase não vem ver seus imóveis, era dono daquela área como toda. Ontem a Defesa Civil e o Meio Ambiente estiveram lá o dia todo, já detectaram os focos, já fizeram a intervenção. E a gente espera que haja esse controle. Isso aconteceu em 2018 também. Periodicamente, no período de seca, tem esses riscos. Mas é muito mais a estrutura do terreno e comportamento de pessoas irresponsáveis que não pensam na coletividade antes de fazer as suas artes. O Alessandro, ele disse que fez uma solicitação através do ESIC, é isso mesmo, prefeito? Isso. Sobre o número de casos de óbitos causados pela Covid-19 em Jacareí. Recebeu uma relação sem data e nem ao menos a assinatura de um responsável do setor de saúde. Ele, inclusive, mandou uma foto para a gente, era só uma listagem, e ele pergunta se isso é um documento oficial e se os vereadores também recebem informações da prefeitura desse jeito. Os documentos no sistema eletrônico são oficiais e a ferramenta eletrônica, ela não precisa que alguém assine com essa assinatura normal. A autoridade está credenciada no sistema. Nem precisava usar o ESIC, porque todos esses dados estão disponíveis no portal da transparência e diariamente a gente publica boletins. Eventualmente pode ser que algum município tenha interesse de alguma informação de caráter privado, que tem que guardar os dados pessoais e tem que assegurar a intimidade dos usuários do sistema de saúde pública. Então pode ser que o cidadão não tenha ficado satisfeito com o nível de curiosidade que ele tem. Mas as informações objetivas e respeitando o sigilo e a intimidade das pessoas, nem precisa usar pedido de informação. Estão todos escancarados no portal de transparência. Nós estamos conversando com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. A hora? 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h39. Repita. 7h39. E nós voltamos aqui com a entrevista com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, temos mais uma pergunta do Clemente com relação aí ao reajuste do funcionalismo e também à Previdência. Vamos ouvir. Com relação, prefeito, ao reajuste do funcionalismo público e também que deveria ser dado no início do ano e não aconteceu, em seguida os aumentos foram congelados. E agora o funcionalismo público questiona o aumento na margem da Previdência, que passará para 14%. Houve muitos questionamentos. Eu gostaria que você explicasse melhor para o ouvinte do Jornal da Manhã sobre esse aumento na Previdência e o porquê não foi feito o reajuste salarial do funcionalismo público em Jacareí. Olha, Clemente, o reajuste é mais fácil de responder, porque eu não tenho garantia nem de pagar salário. Então, esse ano nós teremos muita dificuldade de honrar todos os compromissos. Então, é melhor ter garantia de pagar o salário do que pensar em reajuste e depois chegar em determinado período do ano não ter como pagar. Então, tem que ter responsabilidade nessas questões. E a gente já sabia que, desde o início, uma das medidas do governo federal seria exatamente isso, que acabou virando lei, congelando e caçando. Se tivesse dado algum aumento em abril, que era o mês esperado, valeria só em abril, porque em maio entrou em vigor a lei proibindo qualquer tipo de majoração de remuneração de pessoal. No tocante à Previdência, o que aconteceu? A PEC da Previdência, ela foi fatiada. Algumas regras só valeriam para a União e outras regras valeriam para os estados e municípios. E uma delas é a alíquota provisória. Enquanto não resolve-se a PEC paralela para estados e municípios, nós tínhamos três coisas. Ou os municípios e estados já faziam uma PEC parecida com a da União, ou ficavam com a alíquota provisória, desde que os seus institutos próprios tivessem problemas de sustentabilidade. Jacareí tem, todo ano a gente precisa aumentar a alíquota do poder público, do repasse. Tem um cálculo complicado, que é o chamado cálculo autorial, e por esse levantamento, Jacareí deveria, enquanto não se discute a PEC paralela, ter a alíquota de 14%.
Depois, o Ministério da Economia baixou uma portaria dizendo que seria obrigatório a partir de julho. Então nós tínhamos até julho para fazer essas mudanças. Depois teve uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo que não teve liminar. Então, o Congresso Nacional fixou a PEC, o Ministério da Economia, Paulo Guedes, baixou a portaria e o Supremo não decidiu o pedido de ADIM. Logo, em julho, a regra é obrigatória. O que nós estamos fazendo, mandando para a Câmara, é a adequação da legislação. Mas em julho, por determinação constitucional, a alíquota dos servidores de Jacareí será de 14%. Não é uma decisão do prefeito, nem uma decisão da Câmara. É uma imposição de uma emenda à Constituição. Prefeito Clemente mandou mais uma pergunta aqui. Ele pergunta se a ex-secretária de Saúde, doutora Rosana Gravena, já foi convidada para ser candidata a vice, sua vice, e se ela aceitou. Clemente, a gente tem que respeitar os ritos, os processos. Será um prazer ter a Rosana como vice. E ela saiu da secretaria por 2 motivos. Primeiro, porque o esposo dela é pré-candidato. E segundo, porque em havendo um entendimento com o esposo dela e com o partido do esposo dela, eu terei o maior prazer que ela seja minha vice, até porque a saúde exigirá uma dedicação muito grande a partir de 2021. Mas a conversa definitiva passará por uma decisão do Dr. Joaquim e do partido dele. O Dr. Joaquim é uma figura que eu respeito bastante e acho que cabe a ele analisar o cenário e verificar se é melhor nos ajudar ou se é melhor disputar as eleições. Se ele decidir disputar as eleições, é evidente que a doutora Rosana não poderá participar da minha campanha. Prefeito, temos mais perguntas dos ouvintes aqui, até vou passar para a sua assessoria, né? O Fred que está aqui acompanhando o senhor. Primeiro, só registrar o João Rafael que está participando com a gente, está nos ouvindo, dá parabéns ao senhor aí pelo uso da máscara, né? Também o Daniel Chagas, temos também o Michel do Jardim Flórida. Nós vamos passar aqui todas as perguntas, mas antes, até para a gente encerrar, queria falar um pouquinho sobre a ordem de serviço para a construção da Escola Municipal Santo Antônio da Boa Vista e também aí da creche do Parque Meia Lua. Queria que o senhor falasse sobre isso. Nós organizamos as necessidades em razão de quem está fora. E esses foram os investimentos. As 8 primeiras creches que nós fizemos foi onde tinha criança sem vaga. E as 14 escolas que nós reformamos foi para universalizar o acesso e melhorar a estrutura. O Santo Antônio da Boa Vista precisava desde o início, mas os alunos estavam estudando em outras escolas com vale transporte. Então, na hora que nós recuperamos a rede, com essas 8 creches entregue, mais 2 em construção no Parque Meia Lua, e vamos terminar esse ano ainda do Imperial, e também a reforma de 34 escolas, nós podemos então definir a nova escola do Santo Antônio da Boa Vista como prioridade. Retomamos uma licitação, fizemos uma nova licitação, um novo contrato e vai ser construída, terminada esse ano até o ano que vem, para 2022, o Santo Antônio da Boa Vista, o Colônia e o Leblon terão uma escola lá e reduziremos despesas com o transporte dessas crianças e adolescentes. Quer dizer, essas obras que já começaram, elas estão garantidas mesmo em meio a essa pandemia, quer dizer, tem o dinheiro lá reservado para que elas terminem. E mais do que a gente imaginava, porque como não tem aula, você economiza o custeio. E são receitas vinculadas à educação. Então, provavelmente, se nós não tivéssemos aula corrente, nós não teríamos, por exemplo, começado as creches do Parque Meia Lua. Ficaria para 2021. Mas como estamos economizando muito em razão de não ter aula, foi possível antecipar esses investimentos Santo Antônio da Boa Vista e Parque Meia Lua. Prefeito Isaías Santana, queria agradecer a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigada e um bom dia. Bom dia, eu que agradeço e aproveitar e cumprimentar também o Eloy, que tinha tanta gente aqui no estúdio que eu falei, o tempo da Jovem Pan não dá para citar o nome de todo mundo, mas sobrou um tempinho agora. Bom dia, Eloy. Obrigado, prefeito. Obrigada, bom dia pra você prefeito, também. um bom dia. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000.
7h48. Repita. 7h48. Giovana, boa notícia. A Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e a Fundação Leman confirmaram que começaram os testes em São Paulo da vacina contra a Covid-19, liderada globalmente pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. A vacina é uma das 141 candidatas cadastradas na Organização Mundial de Saúde, OMS, e está entre as 13 que já estão em fase clínica de testes em humanos no mundo. Segundo a assessoria da Fundação Leman, a primeira fase da pesquisa é a fase de triagem dos testes sorológicos nos voluntários, feitos pelo Laboratório Fleury. As aplicações da vacina em si, segundo a entidade, devem começar hoje. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Rua Estados Unidos, no Vista Verde, Avenida Ouro Fino, no Bosque dos Eucaliptos, também na Avenida Cidade Jardim, no Bosque dos Eucaliptos também, e Rua Pedro Ernesto, na área central de São José dos Campos. Fumacê hoje em São José dos Campos, programado na região oeste, nos bairros Residencial Jaguari, Morada da Serra, Residencial Alphaville, Residencial Montserrat, Altos da Serra 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e Portal da Serra. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem 2 pontos de lentidão já na chegada a São Paulo, na altura de Guarulhos, ali pela pista marginal. Tem trânsito lento no 219 e também no 222, pista marginal, por conta do excesso de veículos neste momento. Rodovia Ailton Senna continua também com trânsito lento ali, começando no quilômetro 18, aumentou um pouco ali, vai até o quilômetro 14, agora sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, aí pela rodovia Ailton Senna. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito tranquilo, não tem problemas para o motorista neste momento. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas neste momento têm situação bastante semelhante. Em relação ao trânsito, tá tranquilo, flui bem, o motorista não tem problemas nesse sentido, mas ainda existem alguns trechos com neblina nas 3 rodovias. Mas, ao mesmo tempo, também temos sol já em vários trechos, tanto na Oswaldo Cruz quanto na Floriano e também na Tamoios. Acredito que daqui a pouco a gente vai ter uma ótima visibilidade nas 3 rodovias. Apenas reforçando aqui, a rodovia dos Tamoios permanece em obras de duplicação e, por conta disso, tem pare e siga no trecho de serra. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do projeto do governo que muda trechos do Código de Trânsito Brasileiro. Para concluir a votação, os parlamentares ainda precisam analisar os destaques, isto é, sugestões de alterações do texto. Esta etapa começou ontem, mas só será concluída hoje. Em seguida, o projeto seguirá para o Senado. Entre as mudanças aprovadas pelos deputados estão aumento do número de pontos para suspensão em razão de multas da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e prorrogação do prazo da validade desse documento. Pontos da proposta original enviada pelo governo, como a retirada da multa para quem transportar crianças sem a cadeirinha, ficaram de fora do relatório apresentado pelo deputado Juscelino Filho, do DEM. 7h52. Repita. 7h52. Vamos agora à participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, que é o 12997077791. A gente tem a reclamação aqui da Elizabeth de São José dos Campos. Aliás, infelizmente tem algumas reclamações que são recorrentes, né, Giovana? E essa aqui da Elizabeth é mais uma. Ela diz que está demais aqui a quantidade de pedintes nos semáforos, inclusive crianças com menos de 5 anos de idade. Ela diz que fica difícil, inclusive, sair do semáforo, né, quando ele abre. Ela pede à prefeitura aqui que faça alguma coisa urgente, porque piorou muito. E essa situação, além da questão de realmente atrapalhar ali o trânsito, existe o risco, né, dessa... Imagina uma criança de 5 anos no corredor. A gente teve situações, a gente até já reportou aqui, outros ouvintes comentando também, de motociclistas que vão pelo corredor e de repente tem uma criança, principalmente ali na Estrada Velha, né? São Paulo. Rio São Paulo. Exato, é um ponto bem complicado, né? Bastante conhecido, inclusive. A gente sabe que é uma situação que está, até por conta da pandemia, a gente tem algumas dificuldades bem
maiores nesse momento, mas é risco de vida, principalmente para essas crianças, né? Exato. Vamos encaminhar, Elizabeth, novamente essa reclamação, né? Nós já tivemos de outros ouvintes, mas nós vamos encaminhar sim para a Prefeitura de São José dos Campos, que pode acionar aí, enfim, o órgão para poder, né, verificar o que está acontecendo, fazer um acompanhamento, principalmente das crianças. Feito, né? Juizado de menores, enfim, não sei. O José Henrique, também de São José dos Campos, ele fala aqui do projeto da Cidade Iluminada e ele pergunta por que na Via Cambuí a iluminação é só voltada para a pista de rolamento e não para ciclovia e pista de pedestres. Ele diz que passou por lá à noite e a pista de pedestres é escura. E aí, claro, ele diz que tem risco de assalto, colisão com ciclistas, outras situações de risco aí. José Henrique de São José dos Campos. Bom, a Via Cambuí foi inaugurada recentemente, né? Exato. Talvez exista algum projeto nesse sentido, mas, ô José, obrigado pela informação, com certeza a gente vai mandar para a Prefeitura de São José dos Campos, até para verificar se existe um projeto, se não existir, tá aí a sugestão do José Henrique, né? E nossos ouvintes atentos, né, a essas questões atentos da cidade, né, muito boa o seu questionamento, José Henrique. Vamos encaminhar assim para a Prefeitura e perguntar se existe algum projeto para a iluminação da ciclovia. Via Cambuí. Exato. Não só na faixa de rolamento, como já tem, mas pro outro lado também, né? Exatamente. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, pode mandar para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Sena. O presidente Bolsonaro já está em busca de um novo ministro da Educação. Enquanto o ex-ministro Weintraub está lá nos Estados Unidos levantando uma série de fofocas, né? Tá cheio de gente aí que adora chutar cachorro morto, como se diz, né? Ele saiu, ainda era ministro, portanto pôde usar o passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos. Né? Quando chegou lá, saiu no Diário Oficial a exoneração dele. Mas enfim, isso é passado e o presente é novo ministro da Educação. Parece que vai ser o Renato Feder, que é o secretário de Educação do governador Ratinho Júnior no Paraná. Ele tem 41 anos, é paulista, é formado pela USP em administração, economia, já tem experiência em alfabetização de adultos e área educacional, escolas, etc. Né? Porque o que a gente precisa na educação brasileira ou no ensino brasileiro é ensinar as ciências, né? Matemática, as humanas, as exatas, a história, a geografia, a tecnologia, preparar para o futuro, né? O futuro é muito centrado em tecnologia e não fazer doutrinação ideológica, né? Deixa que as pessoas decidam seus caminhos de suas próprias cabeças, respeitem a autonomia das pessoas, né? Mas ainda quando as pessoas estão meio confusas, na adolescência, na mocidade, ficam alvo fácil de quem quer meter coisas na cabeça, né? Isso aí não é justo, né? Não é ético fazer uma coisa dessas. Bom, o presidente Bolsonaro foi obrigado por um juiz da Vara Civil Federal de Brasília a usar máscara cirúrgica. Ele já vinha usando bastante nesses últimos dias, né? Não se viu imagens dele sem máscara, como de vez em quando se via quando ele ia festejar as manifestações, e ele, autoritário, né, como dizem que ele obedece imediatamente a um juiz de primeira instância, né? Assim como obedeceu ao Supremo, quando o Supremo disse que ele não tem que se meter na administração da pandemia, que isso é de responsabilidade dos governadores e dos prefeitos, né? Mas, enfim, eu queria registrar aqui que uma nuvem de gafanhotos vinda do Paraguai, passando lá pelas províncias argentinas de Formosa e Corrientes, está ameaçando as plantações do Oeste Gaúcho, né, que já tinham sido atingidas por uma
fortíssima estiagem. Aí eu lembro da minha infância, né, quando chegavam nuvens de gafanhoto lá no Rio Grande do Sul, e a gente brincava de pegar gafanhoto, né? E nós brasileiros todos já sabemos, né, como agem esses gafanhotos simbólicos, né, que a Lava Jato descobriu aí, como depredam o dinheiro do povo, né, que eles chamam de dinheiro público, né, mas não é dinheiro do público. Uma outra questão que eu queria conversar com vocês é sobre uma ameaça feita por 30 investidores, né, dizendo que não vão investir no Brasil se o Brasil não cuidar das florestas e dos índios, né? Eu não sei se isso é uma ameaça, eu não sei se eles são bonzinhos, eles querem botar dinheiro aqui por caridade, para fazer bem para o Brasil, ou eles querem botar dinheiro aqui para ganhar mais dinheiro, né? Eu duvido muito que eles sejam apenas bonzinhos, ou que eles sejam ingênuos e estejam recebendo a propaganda de brasileiros que fazem propaganda contra o país e contam coisas que nós brasileiros sabemos, né, como são, né, porque nós conhecemos os números e sabemos que este é um país do planeta Terra que mais tem protegido a natureza, que mais tem reservas florestais, né, e que menos tem área devastada da agricultura. A área agrícola é 8% do território nacional, né? Então é bom a gente lembrar disso. E por último, registrar que as investidoras cresceram 38% neste ano na Bolsa de Valores. E eu fico então atento, porque deve ser o instinto feminino que já percebeu que a valorização das empresas brasileiras, né, ao contrário do que muito pessimista pensa, tem um bom futuro, né? Senão as mulheres não estariam tão interessadas em ir atrás de investimento em renda variável. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 24 de junho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.